Finalmente foi confirmado que o Luffy tem Toon Force pelo Oda. A realidade é que isso já foi confirmado há muito tempo, mas independente do quão explicitamente o Oda nos mostre isso, existem pessoas que nunca vão aceitar. Nesse vídeo, vamos explicar por que a nova confirmação de Oda nos diz que o Luffy tem Toon Force e mostrar como isso sempre foi explícito desde o início, além de responder alguns questionamentos que as pessoas estão fazendo para não aceitar esse fato. Então, fiquem até o final do vídeo para entender completamente sobre esse assunto. Caso goste do vídeo, peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, e isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Caso queira apoiar mais ainda, você pode assinar membro por apenas R$5, recebendo diversos benefícios como acesso aos vídeos antecipados, uso de emoji nos comentários e prioridade de resposta. Dito isso, vamos ao vídeo. Oda recentemente fez um perguntas e respostas onde responderia 10 questões importantes, e uma delas foi dito que aparenta que o Luffy tira as coisas como o óculos de proteção e o capacete de beisebol do Hagoromo, e o leitor pergunta o funcionamento disso, e o Oda responde: essa é a entrada para a fantasia de Nika. Isso significa que as criações realizadas pelo Gear 5 surgem a partir da fantasia de Nika, e não a partir de algo já existente. Fantasia significa literalmente obra criada pela imaginação, ou seja, o questionador pergunta se ele estaria retirando as criações do Hagoromo, que se refere à argola de nuvens em torno do pescoço do Luffy, e o Oda diz que isso é a entrada da fantasia de Luffy, ou seja, ele cria essas coisas a partir da imaginação. Quando foi mostrada a cena do Luffy criando seus óculos, eu sempre afirmei que essa criação foi feita do nada, por conta da onomatopeia que implica o aparecimento mágico e que também é usada quando ele cria uma lata de tinta, um pincel e um capacete de beisebol. E muita gente sempre discordou, afirmando que ele apenas moldou o cabelo baseado na textura ser parecida em supostamente estar encostando no cabelo, o que é errôneo, já que não é mostrada nenhuma ligação com o cabelo. Após o lançamento do anime, que mostrava ele moldando a partir do cabelo pela interpretação da Toei, um dos próprios animadores disse que o Oda não especificou, o que significa que isso fica para a interpretação de cada um. Mas agora sim é confirmado que ele não tira de algo existente, e sim de sua fantasia, ou seja, de uma criação da imaginação. Isso era óbvio desde o início. O Road to Log Tale 3 fala explicitamente que a habilidade do Gear 5 é transformar a imaginação em realidade, mas aí vinha a galera dizer que isso é uma metáfora para simplesmente não aceitar algo que é mostrado no próprio mangá. Ele literalmente transforma a imaginação em realidade, criando coisas a partir do nada. E agora, nem mesmo o argumento de metáfora é válido, já que o Oda confirmou que isso tudo é a entrada da fantasia de Nika, ou seja, a materialização de sua imaginação de forma literal. Impressionantemente, ainda tem pessoas negando uma premissa tão básica, e uma dessas é o Bruno Bandeira. Então, vamos dar uma olhada nos argumentos em relação a isso dados por ele em seu vídeo. Quando o Luffy está usando o Gear 5, ele tira coisas como um par de óculos e um capacete de beisebol do que parece ser um Hagoromo, uma vestimenta de plumas ou, no caso, aquelas nuvens dele, características do seu despertar. Por favor, nos conte como isso funciona. Eis que o Oda responde apenas que essa é a entrada para o mundo da fantasia de Nika. E mais uma vez, voltamos para essa discussão. Galera, quando tivemos essa cena dos óculos no mangá, pra mim, ficou explicitamente claro com todas as letras possíveis que o Luffy moldou aquele par de óculos a partir das nuvens do seu cabelo. Existe literalmente um quadro onde ele coloca a mão nos cabelos, o par de óculos começa a se formar a partir dos seus cabelos. Esse quadro descrito literalmente não existe. Em momento algum é mostrado que está tocando no cabelo. Apenas coloca a mão próxima da cabeça e o óculos surge entre seus dedos, mas o mangá literalmente não mostra que está tocando nos cabelos. E podemos comparar com essa imagem representativa que mostra como seria se os óculos estivessem tocando no cabelo, mas dessa forma vemos claramente que existe uma distância do cabelo até ele. Além disso, basta ver a textura do seu cabelo. Se ele estivesse moldando a partir dele, teria uma mecha faltante em seu cabelo, o que não é o caso, e temos a onomatopeia de aparecimento mágico que é a mesma usada quando Luffy criou capacete de beisebol, lata de tinta e pincel do absoluto nada. Então, simplesmente tudo implica que o óculos surgiu do nada, e a fala do Oda confirma isso. E no quadro seguinte, os óculos são formados, quando tivemos essa cena finalmente sendo adaptada no anime, apesar da animação ter sido feita de forma acelerada e meio confusa, de forma proposital, ainda assim, quando a gente desacelera a cena e vê frame por frame, também fica muito claro que o entendimento da Toei é que o par de óculos surgiu a partir de um pedaço do seu cabelo. Usar esse argumento simplesmente não faz sentido, sendo que o próprio animador disse que o Oda não especificou e eles fizeram com base na interpretação deles. Isso é basicamente tentar usar a interpretação da Toei para sobrepor a do Oda.
E agora, nessa sessão de perguntas, o leitor afirma justamente isso, que os objetos foram tirados a partir das plumas, no caso, as nuvens do despertar do Luffy. E o Oda, ele não nega isso. Sim, o Oda nega isso. Ele não precisa falar, não, o Luffy não retirou os objetos de sua nuvem. Ele literalmente dá uma explicação diferente. É a mesma coisa que perguntar, sua bermuda é azul? Ela é vermelha. O Oda confirma que o óculos e o capacete surgiram a partir de sua fantasia. É a entrada da fantasia de Nika. Ou seja, eles surgem a partir da imaginação de Nika, e não a partir do cabelo ou da nuvem. Esse argumento simplesmente não faz sentido porque sabemos que ele não retirou os óculos, ou o capacete, pincel e balde de tinta da nuvem em torno de seu pescoço. O próprio Bruno Bandeira defende que é a partir do cabelo. Então, essa interpretação do leitor contradiz isso. Sabemos que não é isso que acontece e o Oda literalmente explica de uma forma diferente. Se o óculos e o capacete surgem a partir da fantasia de Nika, é porque eles não foram moldados a partir do cabelo ou da nuvem. São duas afirmações contraditórias, e a explicação do Oda é a relevante aqui, não a do leitor que está apenas perguntando. E eu acho engraçado que o Bruno Bandeira foca apenas na pergunta do leitor, que teve uma interpretação parecida com a dele, e não comenta nada sobre a resposta do Oda, que é o que realmente seria importante. Mas isso porque a resposta do Oda confirma o que já sabíamos. Luffy tenta um Force. Agora a pergunta, como o Luffy poderia tirar os objetos a partir do seu corpo? Quem acompanha o canal sabe que a resposta para isso é muito simples. É só a gente se lembrar dos efeitos da fruta do fio. Com ela, Doflamingo era capaz de criar clones idênticos de si mesmo, inteiramente feitos de fios, inclusive com cores e tudo. O problema é que essa analogia está errada, e isso não sou eu que estou dizendo. O próprio Oda já desmentiu isso no Road to Log Tale 3, afirmando que o despertar Zoan é diferente do tipo Paramécia, e que Zoans despertadas não podem transformar o ambiente, apenas desenvolvem uma transformação impressionante. Pode-se argumentar que isso se refere apenas ao despertar de Zoan padrão e não Zoan mítica, mas o próprio databook é temático do Gear 5 e tem a explicação das Zoans míticas em si, mas não do despertar, porque é o mesmo do tipo Zoan. E temos também o Road to Log Tale 4, falando especificamente sobre o próprio Gear 5 e afirmando que o despertar é diferente do tipo Paramécia. Então, não tem como sustentar esse argumento de que o despertar Zoan não transformar o ambiente se refere apenas ao de Zoans comuns, quando sabemos que é dito que o próprio Gear 5 não funciona como um despertar Paramécia. A única diferença de Zoan mítica e da Zoan comum é que ela possui uma propriedade de Paramécia, que nesse caso é a liberdade. E novamente não sou eu que estou falando. É afirmado no Road to Log Tale 4 diversas vezes que a liberdade é a propriedade da fruta. E na verdade, não precisamos ir tão longe para descobrir isso. O próprio Kaido fala que transformar o ambiente seria um despertar do tipo Zoan, e isso refuta completamente o argumento de que Zoan mítica poderia transformar o ambiente. O Kaido tem uma Zoan mítica e mesmo assim afirma que seria um despertar Paramécia. E eu genuinamente acho muito absurdo como até hoje usam esse argumento de que o Luffy transformar as coisas e criar objetos como óculos e etc é igual ao do Flamingo, algo que o próprio Oda desmentiu há anos. Então, apesar da fruta do Luffy não ser uma paramecia como a do Doflamingo, que consegue expelir na sua essência borracha do seu corpo, assim como o Doflamingo consegue expelir os seus fios, né? Com o despertar do Luffy, ele ganha esses novos atributos com a desculpa de ser uma fruta mítica e passa a poder expelir borracha do seu corpo e moldar da forma como ele bem entender. Baseado em literalmente nada, os feitos do Luffy contradizem completamente isso, mostrando ele criando diversas coisas como pássaros em sua cabeça, efeitos sonoros, balde de tinta, capacete e pincel. Nem paramécias despertadas faziam isso. O Doflamingo conseguia apenas replicar ele mesmo através dos fios, e não criar, por exemplo, um pássaro do absoluto nada. E isso já foi explicado pelo Oda diversas vezes em databooks. Ele não transforma em borracha porque tem o despertar de uma paramécia, e sim por conta da liberdade. Ele consegue afetar os outros, transformando não só em borracha, como em papel, que é implicado pela onomatopeia. E nenhum despertar de paramécia mostrou essa capacidade. Simplesmente não faz o menor sentido um personagem ter hipoteticamente uma paramécia despertada da borracha e através disso conseguir gerar pássaros, estrelas, balde de tinta, pincel, capacete e até mesmo sons. Um clone a gente até entende, até porque copiar a roupa é mais uma conveniência de roteiro, mas no caso do Luffy simplesmente não tem como, ele cria literalmente o que ele quer.
Ou seja, toda essa discussão sobre Toon Force acaba se tornando inútil, porque no fim das contas, ela gira em torno apenas de uma questão teórica, da questão teórica da coisa. Porque independente se o Luffy consegue summonar coisas do nada, ou se ele consegue criar a partir do seu corpo de borracha, que é o que eu acredito e defendo até hoje, na prática, o resultado acaba sendo o mesmo. Nesse caso da criação de objetos, seria um resultado semelhante, mas o problema é que o poder do Luffy não se restringe a uma mera criação de objetos, e caso fosse só isso, seria apenas um poder chamado realidade subjetiva que permite criar coisas a partir de sua imaginação. O Luffy tem liberdade total. No próprio mangá, quando ele desperta, é explicado que seu corpo tem as propriedades da borracha e ele luta usando sua imaginação. E essa extensão da borracha não tem a ver com um despertar para a Messia, e sim com o Luffy fazendo o que ele está imaginando. E até o momento está pegado à borracha porque ele acha que possui a Gomu Gomu no Mi, apesar de fugir bastante disso também. Por isso ele diz que sente que pode fazer qualquer coisa, o que é confirmado pelo Road to Log Tale 4, sendo afirmado que ele estava certo e o Gear 5 dá a ele liberdade sem precedentes, e é por isso que é dito que o poder de Luffy é a imaginação, e isso concede liberdade, sendo um despertar diferente do tipo Paramécia, e essa liberdade foi explicada pelo diretor do anime, que se trata de se libertar das leis da física do mundo, ou seja, Toon Force. A ideia de que o poder dele é o da borracha já caiu por água abaixo desde que o Vegapunk explicou que as Akuma no Mis surgem a partir do desejo humano, e o desejo que originou Nika é explicitamente a liberdade. Nika surgiu pelo desejo dos escravos de serem libertos. A esse ponto, já não faz mais sentido achar que o poder é da borracha. Apesar de tantos feitos do Gear 5 contradizerem isso, as citações explicarem o contrário e a própria lógica do surgimento da Akuma no Mi não condizer com isso. Essa nova fala do Oda nos traz uma confirmação de que o Luffy tem Toon Force, não porque ele apenas pode criar objetos a partir de sua fantasia de Nika, mas porque sabemos que o poder dele não é restrito a criar objetos. Nesse caso em específico, poderíamos dizer que seu poder é uma realidade subjetiva, o poder de transformar a imaginação em realidade e vice-versa, mas a partir do conceito de manifestar a imaginação, o Luffy consegue não apenas criar objetos a partir do nada, como também alterar a realidade já existente. Transformar o ambiente e as pessoas em borracha, ou em papel, por si só, já é uma forma de Toon Force, pois ele não está realmente realizando uma transmutação no elemento, e sim manifestando uma fantasia para alterar um conceito pré-estabelecido. Luffy pode alterar a física do mangá para aparecer com uma história em quadrinhos, como mencionado pelo Kaido, pode caminhar no ar, ou mesmo ficar parado nele enquanto carrega um punho gigantesco, pode ter seus olhos e cicatrizes arrancados e colocar de volta como se fossem adesivos, e pode rebater as bolhas explosivas de Saturno, sendo que elas explodem ao impacto e deveriam explodir ao que ele batesse com o taco, ou mesmo se agissem como veneno, ainda iriam derreter o taco como ele já fez com uma árvore, mas ao contrário disso, ele apenas imagina que está rebatendo e por isso ignora os efeitos do ataque. O mesmo já aconteceu com o Puro Breath de Kaido. O Luffy levanta o chão e apenas rebate ele, sendo que se ele fosse o chão, seria destruído, e se fosse borracha como o corpo de Luffy, ficaria queimado. Um efeito que com certeza não aconteceria é refletir o próprio fogo, e mesmo assim, ele faz isso, simplesmente porque o Luffy imaginou que isso aconteceria. Isso tudo é explicitamente Toon Force, uma manipulação da realidade em prol do humor, algo capaz de distorcer as leis da física e alterar o que já existe. E é disso que a liberdade da Hito Hito no Mi modelo Nika se trata. Espero que tenham gostado do vídeo e fiquem aí até os próximos.